A Hermínia, que está aqui ao lado da Eunice, do sindicato, com certeza está cá porque para haver esta situação ideal e para haver vontade das pessoas e dos médicos, não é? Porque também passa por aí, há aqui uma data de condições que são necessárias para que os médicos possam trabalhar em segurança, motivados, remunerados, não é? Sim. Portanto, tudo isso também é preciso ser revisto. Quais são as principais preocupações e exigências, neste caso, dos médicos? Nos últimos tempos tem havido realmente e tem passado pela comunicação social a nossa preocupação em manter a qualidade que temos conseguido do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos. Conseguimos baixar a mortalidade infantil de forma a sermos do topo da Europa e também aumentamos a longevidade de forma a estarmos nos melhores países europeus a esse nível, e isso foi mantendo a qualidade que temos conseguido e com muito empenho dos profissionais, tanto os médicos, os enfermeiros, todas as equipas que se empenham nesse objetivo. Mesmo com o número de utentes tão elevado. Essa é a principal causa da nossa preocupação à data. Tem-se tentado atribuir cada vez mais utentes a um médico de família e passamos em muito pouco tempo de 1.500 utentes para 1.900 utentes por cada médico de família, o que tem de alguma forma diminuído a acessibilidade ao seu próprio médico de família, sendo que deve ser sempre o seu médico de proximidade. É aquele médico que tem que estar sempre disponível, com tempo, empatia e compaixão para com os doentes. E isso só é uma ligação mais longa com o e é aquele que está mais apto para resolver a maioria dos problemas dos utentes. E só conseguimos isso se conseguirmos a acessibilidade dos doentes ao seu médico de família, o que tem sido realmente difícil com cada vez mais utentes, porque temos cada vez mais utentes, mais idosos, cada vez com mais doença e que precisam da nossa Tem a ver com a longevidade também, não é? Exatamente, exatamente. Mas temos que ajustar a nossa capacidade de trabalho. Com o número de 1.900 utentes, pacientes, prestar um serviço de qualidade? Tem sido a falha não está mais iminente? Está mais iminente, não é? O erro está mais iminente. Portanto, é isso que queremos evitar e é muito importante baixar o número de utentes por médico de família. O Rui vai dizendo que sim, vai concordando, é fundamental, não é? Exatamente. Porque não é possível continuarem-nos a exigir da parte da gestão clínica e que são... Da gestão clínica, somos muitas vezes forçados a tomar decisões que nos levam a não estar como prioridade o doente e a qualidade do serviço. Não podemos admitir que nos obriguem a fazer consultas de 7 minutos, de 10 minutos. Porque isso não é possível de prestar bons cuidados, não temos tempo para o doente e nós queremos observar o doente, falar com o doente, perceber o seu contexto social, o seu contexto familiar, e isso demora tempo. Sim, e temos que ter tempo e disponibilidade. Rui, como é que se contorna isto? Como é que se resolve? Situação ideal? O que é que tem que se fazer? O que se tem que fazer, muito obrigado. É um prazer estar convosco e estar com os colegas aqui. É um privilégio podermos abordar esta questão aqui. É muito importante e ficamos bastante satisfeitos pelo facto das pessoas estarem preocupadas, enfim, com a sua saúde e em ter médico de família. As pessoas gostam muito da figura do médico de família. É porque é um médico de proximidade, conhece a família, enfim, e tem continuidade. E, portanto, enfim, estamos habituados a que isso assim seja. Ao longo de anos, acompanhamos desde pequeninos e depois, enfim, ao longo da vida. É importante, não é? O conforto emocional que isso traz, não é? As pessoas valorizam muito e nós sabemos que sim, é assim todo mundo. Claro. E ainda bem que assim é e estamos, enfim, em vias de resolver este problema. Este problema aconteceu agora, nos últimos anos, de uma forma mais notória. Já havia, mas é um problema notório nos últimos anos e sabíamos que ia acontecer. Não tivemos tempo de resolver o problema em devida altura, enfim, porque o problema tem origem em 1980, na década de 80, quando os ingressos nas faculdades de medicina diminuíram muito. Claro que a consequência disso só acontece ao fim de 20 anos, não é? Estamos agora a pagar a fatura. Estamos agora a pagar a fatura da década de 80 e início ainda de 90. Só em 95 é que se teve consciência disso e se começaram a aumentar gradualmente os ingressos nas faculdades. Bom, depois houve aqui outro problema
problema no início desta década com a antecipação ou com as alterações das apresentações. E antes de continuar, só para fechar o primeiro ponto, tinha a ver com as médias elevadíssimas ou não tinha acesso? A ver com... Não, tinha a ver com o número de ingressos ser muito baixo, o que leva a que as médias aumentem muito. Okay. Quer dizer, não se estabelecem médias altas. Okay. As médias, é um número, baixa muito. Claro. Repare, baixámos para menos de 500 por ano. Menos de um terço do que agora. É muito. Uma redução drástica. Peço para ter interrompido, era só para tentar perceber. Sim. Depois houve um outro problema que antecipou e até complicou a falta de médicos de família, que foi a aposentação antecipada. Houve uns colegas que, de facto, com todo o direito e compreensivelmente, porque alteraram as regras da aposentação, se eles continuassem a trabalhar, ficariam prejudicados. Uma coisa incrível. Apesar de tudo, houve menos colegas a pedir aposentação do que aquilo que foi esperado, que era esperado. Mas houve uma redução muito rápida. Em 2013, 2014, um número, enfim, que não foi tão grande quanto aquilo que, enfim, se pensou, mas pediram aposentação antecipada. Se continuassem a trabalhar, ficariam prejudicados. Sim, portanto, é natural e perfeitamente compreensível. Mas foi... Não é? Claro, não é? Mas causou um sufoco. E causou um sufoco que há pouco estávamos aqui a ver com a colega e que decorre da pergunta que fez. Quer dizer, aumentámos o número de doentes por médico. Bom, mas no momento seguinte, se aumenta o número de doentes por médico, nós deixamos de ter disponibilidade para os doentes que nos procuram. Ou temos menos tempo com cada um, ou temos menos consultas para cada um, enfim, menos acessibilidade. E isso fere a nossa relação com os nossos doentes. Quer dizer, não só temos que ter tempo, como também garantir a acessibilidade. Eles têm que ter consultas acessíveis, não pode ser, enfim, com uma espera muito grande. Longa. De forma que esta nuance que houve aqui nos últimos anos é uma nuance que se intromete na falta de médicos de família. Isto é, além da falta de médicos de família, ainda assim aqueles que têm os seus doentes e os doentes que têm os seus médicos têm menos acessibilidade, porque nós temos mais doentes do que aquilo que é a possibilidade. É um bocadinho uma bola de neve. É um bocadinho, exatamente. A puxar aqui o novelo para E agora diminuir. temos que reduzir o número de doentes por médico, de maneira a podermos satisfazer aquilo que são as necessidades. As necessidades são crescentes. De variedíssimas razões. Não só a população está a envelhecer, como também é mais exigente e bem, e nós também somos muito mais exigentes, não é? Também temos mais recursos técnicos, à medida que o tempo vai passando, vamos tendo mais recursos técnicos. Enfim, eu já trabalho há quase 30 anos, e por forma que há diferenças que se vão notando ao longo do tempo, e somos mais exigentes, muito mais exigentes, cada vez mais, e temos mais recursos. E, portanto, ocupamos mais tempo, enfim, exigimos mais dos doentes. É verdade que eles também exigem mais de nós, mas pronto, é assim. E de facto temos de ter mais tempo para os nossos doentes. Rubina, há também uma diferença entre os lugares disponíveis e as candidaturas. E um dos motivos tem a ver com os salários, o tempo de trabalho, que é algo que também faz com que muitos dos que saem preparados prefiram o setor privado. E também, quem é que vai criticar, não é? Cada um saberá o que é melhor para si. Mas, na verdade, este ano aconteceu. Havia vagas e não havia tanta gente para as preencher. Esse é um dos principais motivos, a carga horária e o salário? Ou as condições? Obrigada. Obrigada. Eu estou cá em representação da Ordem dos Médicos e quero agradecer à TVI e ao programa por esta oportunidade de fazermos passar também o nosso ponto de vista sobre o que está a passar e as nossas preocupações. Essa questão que me colocou é uma questão, não é a mais permanente, não é que causa a falta de médicos, é um bocadinho marginal, mas começa a ter um peso muito grande, crescente. Porque até agora, portanto, o médico, quando vai para a medicina, a maior parte dos médicos vai com a vontade de querer, de ajudar, de servir. Espírito de missão, não é mesmo? E são muitos anos até que eu consiga fazer, não é? São 6 anos de curso, mais um ano de ano comum e pelo menos 4 anos de especialização em medicina geral familiar. Portanto, sou médico de família ao fim desses anos todos. E nessa altura é que há o concurso. Portanto, nessa altura já está o médico, o jovem especialista em medicina geral e familiar, com quase 30 e poucos anos, não é? E nessa altura já terá família constituída, já teve que abdicar muita coisa e terá que mudar toda a sua vida
para outro local do país. Daí algumas vagas ficarem a descoberto nos sítios mais carenciados, que será Lisboa, Vale do Tejo e Algarve e Alentejo, são as zonas mais carenciadas do país. Médico, neste caso. Neste caso, sim. Realmente tem que haver alguma preocupação, porque acabam, da parte do governo, para colmatar essa parte, porque realmente eles acabam por conseguir mais no privado sustentar a família, porque realmente os ordenados são baixos quando se começa uma carreira como médico de família e as responsabilidades são enormes. As responsabilidades são enormes. E foi feito há pouco tempo um estudo. Esta situação de período de crise que Portugal atravessa, que é de conhecimento de todos, não é? Levou a que o governo quisesse que a maior parte da população, e os médicos não foram diferentes a isso, se fizesse mais com menos. E da parte dos médicos houve uma preocupação com a população, houve uma preocupação e houve um acordo tácito de aumentar as listas de utentes para um número superior àquilo que seria já desejável a nível internacional para a qualidade, durante um tempo. Pronto, e aqui houve várias coisas. Está-se a aguentar o limite há muito tempo, mas para além disso está-se a pôr mais coisas nesse limite, ou seja, há uma série de burocracia que não existia quando foi feito esses primeiros acordos e essa vontade. Portanto, cada vez está-se a pôr mais pressão, mais trabalho burocrático em cima do médico. Exatamente. Nos médicos que já por si já estavam a trabalhar com uma fasquia muito alta para o tempo que tinham, não é? A quantidade de atos médicos que têm que ser feitos são feitos em 7 minutos, como vai dizer a colega Hermínia. Ou seja, não são feitos de 7 minutos à custa da boa vontade da maior parte dos médicos, que faz a maior parte desse trabalho fora do seu horário. E daí esta preocupação da Ordem dos Médicos, ao se aperceber que a maior parte dos médicos estavam num nível de exaustão, de burnout, de realizar um estudo sobre o burnout médico que foi publicado e foi feito agora em 2016, publicado em novembro, e em que nos demonstra níveis preocupantes de exaustão, de desgaste, de descaracterização. A situação ideal até, digo eu, não é? Isto numa situação ideal, o médico deveria só estar preocupado em fazer o diagnóstico daquela pessoa que está à sua frente e a burocracia, se calhar, ser outra pessoa a fazer, não é? Isto seria uma situação ideal, não é? Agora, com burocracia e os computadores ajudam, mas depois tem que preencher muita coisa. Enfim, em 7 minutos parece um bocadinho complicado. Mas agora um desafio novo no Ministério para fazer um simplex dos cuidados de saúde primários. É um desafio do Sr. Ministro, dá dias, para, enfim, tentarmos reduzir... E vêm com bons olhos. E vemos com muito bons olhos. Simplificar. E estamos envolvidos nesse trabalho. Vai ser difícil até quebrar algumas barreiras, mas eu acho que é essencial. Eu perguntava à Hermínia o que é que, no momento da decisão de um jovem médico, o faz ficar no Serviço Nacional de Saúde e não num serviço privado? Porque a maioria de nós, quando ingressa no curso de medicina, ingressa com um sentido de missão. E essa missão é realmente no Sistema Nacional de Saúde e, portanto, estar ao serviço da população. Ao serviço da população, e queremos estar ao serviço dos portugueses, e foi para isso que estudamos durante 11 anos até acabarmos uma especialidade. É um grande investimento de tempo e de vida mesmo. Exatamente. Nos próximos anos, e não serão muitos, acho que num limite de 5 anos, todos os portugueses terão médico de família. O ano passado nós tínhamos cerca de 2.150 médicos a formarem-se em Medicina Geral Familiar e tínhamos previstas cerca de 500 aposentações. Portanto, estamos perante um saldo positivo que nos vai permitir, a curto prazo... E é um saldo que ficará positivo, e que ficará positivo nos próximos anos e que acreditamos que será capaz de nos permitir de fazer alguns ajustes, tanto nas listas de utentes, como atribuir finalmente médico de família a todos os portugueses. A qualidade precisa de ser mantida e o que nos faz muitas vezes ficar são as oportunidades que temos de formar os mais novos e de continuar a... Formação.
A formação dos mais novos, que muitas vezes estão connosco na consulta e que os próprios doentes perguntam quem é, e que é um aluno de 6º ano, que é um interno de especialidade, e que a quem estamos a tentar dar aquilo que nos deram a nós, porque nós tivemos realmente uma formação de muita qualidade e por isso é que somos aliciados para outros países europeus e até por instituições privadas. Porque a Rubina falava durante a pausa que mesmo no Serviço de Medicina familiar, de medicina geral, há muitos que imigram e que optam por sair neste momento ainda. Sim. Muitos? Alguns? Enfim. Há alguns colegas, sim. Aliás, é fácil qualquer médico de família receber no seu telemóvel vários convites do Reino Unido, de França. Pagam melhor. Muito melhor, sem comparação. A nossa medicina geral familiar, triplo. Portanto, é preciso ter mesmo um espírito de missão. É preciso ter paixão pelo país. E gostar muito de estar aqui, não é? Que também é o nosso país, é a nossa casa, é o nosso lar. Mas há pouco também se falava muito da formação, da qualidade e o que é que das assimetrias que há as também assimetrias em relação ao país. É uma preocupação, enfim. Na verdade, as pessoas não percebem bem quando não têm médico de família e conhecem outros vizinhos, estão logo ao lado amigos. E têm, não é? Exatamente. Às vezes é ao lado. Há um desequilíbrio aqui, uma iniquidade, quer dizer, as pessoas não terem acesso de uma forma igual. E essa é uma preocupação. E depois não terem um acesso de forma igual em todo o país. Nós temos uma assimetria incrível, nem sequer a do interior e do litoral, porque a maior parte do problema reside aqui em Lisboa e Val do Tejo. Mas aqui, gente a mais, médicos a menos? Exatamente, é mesmo essa a questão. É tão rápido, a conclusão é assim, é muito rápido. É que aumentou muito a população. As únicas três regiões que contam também com a Madeira, que aumentaram a população em 10 anos, entre o censo de 2001 e 2011, foi Lisboa e Val do Tejo. Lisboa e Val do Tejo quer dizer Lisboa, Santarém e Setúbal, o Algarve e a Madeira. Foram as 3 regiões em que houve aumento da população, 8, 10%. Não só de quem nasce, mas de quem vem para ficar. Quem vem para cá. E de forma que criou aqui uma situação, subitamente, num curto espaço de tempo, de desequilíbrio. Na verdade, também houve mais saídas de médicos daqui, enfim, também imigrando, é certo, mas também é verdade, também outros vêm para cá, outros médicos também, quer dizer, e o mundo hoje é global, temos que contar com isto. E ainda bem. Agora, de facto, cria-se uma dificuldade grande quando olhamos para estes números, quer dizer, quando nós dizemos assim, há 8% da população que não tem médico de família. Bom, 92% tem. É bom. Depende da perspectiva sempre. Mas, o copo cheio, meio vazio, meio cheio. Exatamente. É bom. Visto assim é bom. Sim, mas só que em Lisboa são 16%. Essa é o dobro da média nacional. E, desculpem aqui a pergunta, se calhar, não sei se faz sentido. Como tem a ver com a freguesia, juntas de freguesia, centros de saúde, a gestão, a forma como funciona, influencia nesta distribuição ou não de todo? Porque dá-me a impressão, eu moro em Lisboa, né, que eu não estou a falar de nenhuma freguesia, ninguém pensa, que há freguesias parece que estão mais bem servidas, que outras funcionam melhor. Não sei se é por terem mais ou menos população, não sei. Tem a ver com o crescimento populacional. Os concelhos de Sintra, Mafra, Almada tiveram um crescimento populacional muito rápido, não cresceram o número de médicos na mesma velocidade e há uma falta maior aí. Depois há uma diferença grande também, digamos, na capacidade formativa. Repare-se, quanto menos médicos existirem, menos capacidade temos de formar novos médicos. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, onde há mais médicos, como acontece também no Norte, também há mais capacidade para formar. E aí ainda mais assim, rapidamente. É bom dizer que os nossos doentes têm sido incrivelmente pacientes também neste aspecto, porque nós estamos a fazer um esforço incrível de formação de novos médicos, como a colega estava a dizer. Temos mais de 2.000 internos, ou seja, médicos em formação, mas também temos 10.000 alunos nas faculdades. É louco. Eunice. Agora veja-se como é que todos estes aprendem e tem que ser em situações reais, ou seja, muito deste ensino é feito, e a formação médica depois pós-graduada, é feita em ambiente real, não é? Com doentes. E os nossos doentes, enfim, colaboram bastante, estão disponíveis e gostam, e até gostam. E é preciso semear para colher, não há como. Isto é como... Quem não tem, está mais esperançoso, o médico de família, não tardará muito, esperemos nós. Quero pedir um aplauso para os nossos convidados. Muito obrigada. E até uma próxima. Bom trabalho. Obrigada.